Joelho de porco, ou em Lisbon, joelho de porco. Você já disputou um joelho de porco com a sua família? Acredito que não. Mas uma das comidas típicas do Sul é justamente um dos pratos típicos da Alemanha. Joelho de porco, também chamado de Eisbein. A iguaria é preparada de forma lenta, levando horas para ser cozida. Depois, pode ser servida com uma conserva de repolho ou chucrute, tradicionalmente alemão. Se o joelho de porco nunca teve a preferência em sua mesa, você vai sair de lá querendo repetir a receita em sua casa. Aposte nisso. 14. Barreado. A culinária da região sul traz alguns nomes curiosos para quem não é sulista. Barreado é uma panela de barro onde é colocado uma massa à base de farinha de mandioca. Em seguida, a panela recebe a carne bovina bem temperada, cujo cozimento é bem lento, para que ela possa se desmanchar. Essa comida típica da região sul do país pode ser acompanhada com farinha de mandioca e banana da terra. É de dar água na boca. 15. Marreco recheado. Um prato tradicional da Alemanha direto para a mesa do sulista. Esse é o marreco recheado, uma iguaria deliciosa, porém, nada fácil de preparar. Isso porque a carne do marreco é dura, demora um bom tempo para cozinhar, mas vale a pena, viu? O recheio tem miúdos da ave, fica uma delícia. Difícil sair da região sul sem experimentar um dos pratos típicos alemães. 16. Fondue. Carne, queijo e chocolate. A fondue não é um prato típico brasileiro, mas foi aqui que ganhou notoriedade por agregar ingredientes em suas diferentes versões. Seja doce ou salgada, é uma oportunidade para os casais mais românticos curtirem o relacionamento, sobretudo nos rodízios, bastante comuns em cidades gaúchas durante o inverno. Acompanhada de diversos tipos de carnes e pães em sua versão salgada, de queijo, a fondue se torna o prato principal à luz de velas, com um bom vinho, em seguida, degustada em sua versão doce, com chocolate acompanhado de frutas. Essa é, então, a diferença que torna a fondue gaúcha tão boa. Que tal um bônus? Bônus. Cuca, famosa sobremesa da região sul. Não dá para terminar essa lista de comidas típicas da região sul sem citar a cuca, uma sobremesa também trazida da culinária alemã. Cuca é um pão doce bastante comum na região sul do Brasil. Ele pode ser feito com chocolate, goiabada ou algumas frutas, como banana e abacaxi. Tem muito mais pratos típicos da região sul do Brasil para saborear. Essas não são as únicas comidas típicas do sul. Você ainda pode experimentar frutos do mar, pirão, doces como a ambrósia, de origem portuguesa, e o sagu de vinho, ou a bebida mais famosa dos gaúchos, o chimarrão. Tudo bem que o chimarrão, feito de erva mate, não é uma comida típica da região, mas é uma bebida que vale muito a pena conhecer. Portanto, se você está pensando em planejar uma viagem para a terra dos gaúchos, então é só seguir nossas dicas de culinária e saborear o melhor das comidas típicas da região sul do Brasil. Isso porque o lanche é um pão prensado, cujo recheio normalmente inclui uma de suas 3 variações: picanha assada, hambúrguer e carne desfiada, ou carne de panela. Além disso, os temperos incluem o simples sal grosso, mas os acompanhamentos deixam a experiência ainda melhor: vinagrete, maionese temperada e uma cerveja artesanal. Espeto gaúcho é nada mais do que aquele gigantesco espeto que é encontrado em churrascarias e rodízios, ou seja, é uma das comidas típicas do sul do Brasil, ou especificamente de Londrina, no Paraná. Mas a fama do churrasco gaúcho levou esse espeto para todos os lugares do país, fazendo com que seu reconhecimento seja para esse lado, assim como o rodízio. Ou seja, independente de onde foi a sua criação, o espeto se transformou em uma representação da qualidade do churrasco gaúcho. Não perca a oportunidade de comer em um rodízio por lá. O rodízio de galeto é uma das especialidades gaúchas, pois traz consigo um hábito italiano de consumir pequenas aves, o que no Brasil se transformou em frangos abatidos no 10º dia de vida. É como se fosse a vitela das aves.
Por isso, é imperdível experimentar esse rodízio, pois não inclui só a ave, a qual é feita na brasa, permitindo que sua carne continue tenra e suculenta, mas também é acompanhada de sopas, massas e saladas. Quando estiver no Rio Grande do Sul, experimente esse prato típico do jeito que eles gostam de fazer, com a fartura de um rodízio especializado. Churrasco pensou que esse item tradicionalíssimo fosse ficar de fora? Jamais. O churrasco pode ser considerado a comida típica do Sul mais popular entre os brasileiros. Nessa região, há algumas particularidades no preparo do churras, como usar apenas o sal grosso e ter extrema atenção na hora de selecionar os cortes das carnes. Exemplo de como isso se aplica é a costela de chão, em que a carne é assada em fogo feito no chão, ou seja, sem churrasqueira. Entre os cortes mais pedidos pelos gaúchos, estão o contrafilé, a picanha e a costela. Ao ir para um dos estados sulistas, não deixe de provar essas maravilhas. Pinhão proveniente da pinha. Essa semente está bem presente no cardápio de comidas do Sul em receitas, como a paçoca de pinhão, feita com o pinhão, e vários tipos de carnes picadas, lombo de porco, bacon e carne bovina podem ser misturadas com ele. Tainha escalada. Na culinária da região, ainda há a forte presença dos pescados. No caso da tainha escalada, o peixe é aberto, salgado e exposto ao sol. Posteriormente, é assado na brasa. Ele também pode ser feito na folha de bananeira e no bambu, e servido. Para quem gosta de frutos do mar no geral, é uma ótima pedida. Pirão. O pirão não poderia ficar de fora da lista de pratos típicos da região sul brasileira, visto que ele teve influência da população indígena e, portanto, leva o DNA dos nossos antepassados. Esse prato é feito com farinha de mandioca, peixe, água e tempero. Simples e extremamente delicioso. Você ainda pode experimentar frutos do mar, pirão, doces como a ambrósia, de origem portuguesa, e o sagu de vinho, ou a bebida mais famosa dos gaúchos, o chimarrão. Doces típicos da região sul: arroz doce, leite, arroz branco, açúcar, canela e pau. Leite condensado. Tem como esse doce dar errado? Com certeza esse prato também irá fazer você recordar de festas juninas ou de quando estava com a sua avó. Feche os olhos e saboreia. Ambrosia de origem portuguesa. A ambrosia conquistou o paladar e coração da população do Sul e certamente conquistará você também. Embora à primeira vista talvez o nome seja estranho, os ingredientes são muito conhecidos. A receita tradicional leva apenas leite, açúcar e ovos. Ela ainda pode ser apreciada em versões de chocolate, limão, maracujá e outras. Sagu de vinho. Para começo de conversa, o que é o sagu? Ele é uma fécula proveniente de plantas e tem a aparência de uma bolinha de farinha. E agora que tudo ficou mais claro, a receita parece ser simples, certo? É isso mesmo. Esse é um dos doces da região sul mais fáceis de fazer. Sagu, vinho tinto, açúcar e água. Chimia, compota ou geleia-se frutas, semelhante a uma geleia. A chimia vem do alemão schmierke, em português, significa algo pastoso. E como as próprias geleias, pode ser feita de diversas frutas. No Brasil, as mais comuns são de goiabá, abacaxi e outras frutas tropicais, e claro que passadas no pão fresquinho, se transformam em uma delícia que faz do morador local que cresceu com essa tradição até o turista fazer aquele som típico de quem saboreia algo gostoso. E as comidas típicas do Sul dão novos motivos para qualquer um querer colocar o pé na estrada rumo a um dos estados mencionados. Agora, faça o seu roteiro turístico, pensando nessas iguarias, e aproveite para mapear os principais restaurantes da cidade para a qual está pensando em viajar. Lembre-se, experiências turísticas e gastronômicas se complementam. Chimarrão. Tudo bem que o chimarrão, feito de erva mate, não é uma comida típica da região, mas é uma bebida que vale muito a pena conhecer. Você ainda pode experimentar frutos do mar, pirão, doces como a ambrósia, de origem portuguesa, e o sagu de vinho, ou a bebida mais famosa dos gaúchos, o chimarrão.
Portanto, se você está pensando em planejar uma viagem para a terra dos gaúchos, então é só seguir nossas dicas de culinária e saborear o melhor das comidas típicas da região sul do Brasil. Você ainda pode explorar as comidas típicas por região. Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Canela, Carlos Barbosa, Farroupilha, Garibaldi, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Serra.